E hoje, mais um início de semana e estamos com ele, Carlos Campelo. Campelo, muito obrigado por mais uma segunda-feira aqui, estar iniciando essa semana em um astral maravilhoso. Como eu já falei para você, você é uma pessoa que acrescenta muito e acrescenta para o programa, trazendo conhecimento, né, muitos ensinamentos aos nossos telespectadores e para mim também. Porque eu aprendo muito com você. Mesmo quando eu estava por detrás das câmeras, eu estava ali com atenção, assistindo os programas. Falei, eu tenho que adquirir essa informação, eu tenho que ver o que o Campelo falou, porque vai acrescentar para mim lá na frente. Recebo com muito carinho suas palavras, né? Essa questão da gente estar junto aqui, então a gente está mesmo vinculado no mesmo propósito, né, Pamela? Com e certeza. Aqui agora, Noela, e você, a gente trazendo mais conteúdo, né, levando mais conteúdo, conhecimento para os nossos telespectadores, para mim é fundamental, é importante para o meu propósito de vida. E para o meu também, né? Porque eu também aprendo, como eu já disse, eu aprendo muito com você aqui. Campelo, assistindo o programa que passou semana passada, então foi nossa estreia. Ali foi nossa estreia, primeira entrevista, né? E eu, como comentei com você, quando eu entrei aqui, eu estava muito ansiosa. Uhum. Você conversa diretamente com a Elga toda vez, e a Elga faz esse programa com excelência. Então, eu liguei para você e sugeri uma pauta sobre autocobrança. Sim. Por quê? Porque eu estava me cobrando muito, entendeu? Eu vi isso, principalmente depois que eu assisti o programa. Eu falei, mas Elga fazia desse jeito, por que que eu não fiz igual? Se fosse a Elga entendeu? Então, eu estava me comparando com a Elga. Mas aí eu parei e pensei, eu falei, mas não é a Elga que está ali, sou eu. Então, eu tenho que, uma nova versão, eu sou uma nova versão que estou no programa, e aí eu tive a atitude de ligar para você e falar, vamos falar sobre autocobrança? Porque eu me senti naquele momento nessa posição. É importante você falar isso, Pamela. Vamos lá. Essa questão da autocobrança. Muitas vezes a gente fala aqui, onde que entra o problema? É quando tudo é levado ao extremo. Sabe? A gente ter essa cobrança individual, ela não é de ruim. Né? A gente ter uma pessoa que a gente admira e eu querer fazer igual a ela, ou até melhor que ela, e me cobrar para que eu possa chegar lá, também não é ruim. Né? Eu querer estudar e passar num concurso, ou eu estudar e me especializar para entrar numa determinada empresa, e eu me cobrar por isso também não é ruim. O problema é quando isso extrapola o nível do equilíbrio, entende? Consegue perceber essa diferença? E ao assistir o programa, eu entrei numa certa ansiedade, entendeu? E eu consegui observar isso. Se perceber em você, né? Eu consegui, com muitos ensinamentos seus mesmo, em outros programas que já teve aqui, ensinando como a sua autopercepção, né? Eu consegui ver isso em mim, que eu estava ansiosa por não ter feito como ela fazia antigamente. Entendeu? Então, eu falei assim, é uma pauta maravilhosa, porque eu estou assim nesse momento, mas tem muita gente que também passa por essa situação. O que tem que ter em mente? O certo, o que é indicado, não vou dizer que é o certo, o que é indicado é melhor a gente se cobrar da gente mesmo. Como que eu estava ontem, como que eu estou hoje? Pamela, eu vou te dar exemplo de quando eu comecei a divulgar vídeos nas redes sociais. Eu começo a ver hoje e falo assim, gente, como que eu falei isso? Como que eu fiz desse jeito? Né? A gente sempre se cobra, né? Mas aí eu estou me comparando eu comigo mesmo, sabe? Mesmo. Que é o mais indicado para fazer isso. Porém, se eu não fizesse lá, se eu não começasse daquele jeito que eu comecei, eu não estaria do jeito que eu estou hoje, entende? Então, existe essa questão da gente crescer, a gente aprender, a gente estudar, a gente se especializar, errar, aí aprender com os erros, sabe? Então, essa autocobrança, ela é importante a partir do momento
que ela está sendo saudável para mim. A partir do momento que ela não está me tirando do sério, não está me tirando do meu equilíbrio, não está querendo eu me transformar numa pessoa que eu não sou, por exemplo, sabe? Então, ser você é a melhor, ou ser eu, é a melhor forma de a gente interagir, de a gente até se cobrar, tendo esse limite. Limite, Campelo, é algo que a gente tem que ter. Tudo que é demais sai do controle, né? Então, existe o limite do saudável e o limite o limite do saudável seria a sua comparação, como você falou, para fazer igual, para você ser melhor, né? E aí, quando passa desse passa limite? do limite. Aí, quando passa esse limite, aí vai acontecer o que você acabou de citar. A pessoa vai ficar ansiosa, ela vai ficar perdida, inclusive ela vai perder a sua própria essência. Acredita que a pessoa, quando ela tenta se moldar em cima de outra pessoa e perde a sua essência, ela não passa nem credibilidade no que ela fala. Ela, na hora que ela falar, a gente vai perceber, a gente sente. Ela está falando, ela não está falando aquilo que ela acha, aquilo que ela pensa, sabe? Ela tá querendo se moldar em cima de uma outra coisa que ela não é. Então, você pode perceber que dentro dessa questão, até onde pode ir essa autocobrança, até onde pode ir a dita perfeição, que é um dos problemas graves que a gente vê hoje na sociedade. A perfeição, ninguém é perfeito. Sim, né? ninguém é perfeito. O tempo todo a gente está aprendendo, o tempo todo a gente está... Na verdade, a gente sempre está em constante evolução, né? A ideia é essa. A ideia é perceber isso, né? Mas existe aquelas pessoas que falam, inclusive tem pessoas que falam até com certo até orgulho, sabe? Eu sou perfeccionista, como se fosse uma coisa boa. Mas se você for definir o que é perfeição, não tem, como você mesmo falou, não tem perfeição. Eu falo até, inclusive, que perfeito só tem um e o lugar dele está ocupado, está lá, que é o nosso Senhor, sabe? Exatamente. E nós estamos nesse caminho de a gente procurar, de a gente melhorar. Então, a gente pensar e normalizar a perfeição ou perfeccionismo como uma coisa boa, não é. Até porque o que está perfeito para mim pode não estar para você. Pra mim. Exatamente. Então, a gente tem que ter esse limite. É uma coisa que a gente tem que colocar, que é o dito do bom senso, Pamela. Exatamente, bom senso, Campelo. Mas você falou de definição de perfeição. O que seria perfeição? Você já olhou de perfeição no dicionário? Pamela, eu não lembro de ter visto na perfeição no dicionário. E eu fiquei curiosa agora que você falou, eu vou pesquisar. Vamos pesquisar. Porque até a gente pode fazer, né, Pamela? Vamos fazer essa pesquisa. O que é perfeição? O que é perfeição? Vamos pegar aqui, vamos lá. O que está falando no Google? Google de perfeição. Perfeição. Definição. Olha lá. O mais alto nível numa escala de valores. Olha só. Que bom ter falado isso. Exato. Mais alto nível na escala de valores. Só que dentro do ser humano existe uma coisa chamada personalidade, sabe? Que são individuais. E essas personalidades, ela é feita por crenças, por valores, por pensamentos, sentimentos, comportamentos e história de vida. Então, são esses fatores que vão fazer a minha personalidade, vão fazer a sua. E não tem como eu comparar a minha história de vida com a sua e nem você com a minha. Nem minhas crenças com as tuas, nem os meus valores com os teus. É muito diferente. É muito diferente. E isso tudo molda a pessoa, né? Molda. Então, como é que eu vou definir numa escala de valores, né, nos valores pessoais, que eu vou definir perfeição? Não tem, porque o que é valor para mim pode não ser para você. Então, pode ser para um nicho, para um grupo de pessoas que eles compartilhem os mesmos valores, pode ser que para aquilo ali esteja perfeito, mas para outra pessoa pode não estar. Né? Dentro da neurociência também, que a gente divide as mais variados tipos de comportamento das pessoas. Então, tem aquelas pessoas que elas gostam de conversar mais e tem aquelas pessoas que gostam de falar menos, de estar menos envolvido com pessoas. Então, o que é perfeito para um, não vai ser para o outro. Não vai ser para o outro. Não vai ser para o outro. Agora, se a gente for colocar em valores financeiros ou coisa parecida... Ainda assim, não é... Também não vejo. Não é compatível. Também não vejo. Também... Então, não vejo o que é perfeição nesse negócio. Então, é uma coisa assim, bem
bem utópica, bem discutível. Então, por que eu vou estar me cobrando para ser perfeito? Eu posso me cobrar para ser melhor que eu fui ontem. Isso daí já é um grande trunfo, isso já é um fundamento. E sabe, Pamela, o que a pessoa precisa fazer para ela conseguir perceber isso? Não sei, Campelo, mas segura um pouquinho e o Ela e Você já volta. Voltamos nesse bate-papo super interessante sobre autocobrança. Campelo, onde paramos? Na questão do que a pessoa tem que fazer para ela não deixar a autocobrança se transformar numa coisa que não vai agregar nada para ela, sabe? Se tornar saudável, né? Se manter saudável. É controlável. Pamela, partir do princípio básico, sabe? Seja simples. Faça tudo com simplicidade. Faça tudo com aquilo que está dentro dos teus recursos, dentro do teu conhecimento agora. Isso vai passar para outra pessoa naturalidade. Como a gente passou no bloco anterior. Credibilidade. Exatamente, é passar credibilidade para a pessoa, porque você vai estar... sendo você. Exatamente. Você vai estar falando do que você sabe, do que você entende. Perfeito. Você não vai estar fantasiando nada, nem... perdi a palavra agora. Você não vai estar enfeitando nada, né? Com coisas da qual você desconhece. E muitas vezes você pode até se perder nessa questão de querer não ser o que você é, ou o que você não tem o conhecimento específico que você falar, você pode se perder na tua explicação e basta uma palavrinha errada, no momento errado, tudo aquilo que você fez certo, tudo aquilo que você batalhou para que você conseguir... Cai por terra. Cai por terra, ser jogado para fora e as pessoas ficam martelando em cima daquela palavra errada que você usou. Só lembra o que você fez de errado. Você pode ter feito tudo certo, mas no momento em que você erra, é aquilo que a pessoa sempre vai lembrar e vai passar para frente você como uma pessoa sem credibilidade. Exato, isso é um perigo de você manchar a sua imagem, é muito grande. E assim, e voltando ao que a gente até falou já na semana passada sobre o filme Divertidamente. Eu não assisti ainda, Campelo, não consegui, mas é uma coisa que eu pretendo fazer nesse final de semana. Assiste, vale a pena, porque tem muito aprendizado ali. Tem pessoas que estão concordando, tem pessoas que estão discordando, mas a partir do momento que a pessoa está discordando, vale a pena porque existe uma forma de a gente conhecer, ter outro ponto, ter outro ponto de vista. Você tem que conhecer para ter uma opinião. Exato, exatamente. E é bom que todos crescem. Né? Então, lá, determinado personagem que começou a querer esconder a alegria, vou dizer especificamente, querer esconder os momentos tristes da vida da personagem. Mas até os momentos tristes fazem parte da nossa evolução. Exato, exatamente. Eu tenho que honrar os meus erros, eu tenho que honrar os meus momentos tristes, eu tenho que honrar as minhas falhas. Como assim honrar? Tenho que honrar, eu tenho que agradecer. Porque se eu falhei, né, me deu a oportunidade de eu aprender. Se eu errei, me deu uma oportunidade de eu mudar, de eu acrescentar, sabe? Você falando em errar, Campelo, eu lembrei de algo aqui que não tem a ver com o que a gente está falando, mas tem a ver ao mesmo tempo. Você já errou uma questão numa prova lá quando você estava na faculdade ou quando você estava até mesmo no seu ensino médio? Errar uma questão, você aprende ela porque você nunca mais esquece. Já aconteceu isso com você? Pamela, vou confidenciar aqui para você. Eu sempre fui muito bom em matemática. Muito bom, assim, acima da média. E no meu primeiro vestibular, na época que eu fazia o vestibular, passava na primeira fase, na segunda fase eram perguntas, tinha 10 perguntas, tinha um caderno de perguntas. Então tinha lá o caderno de matemática, eu tinha que resolver a questão. A primeira questão era uma fórmula, sabe, e uma página inteira da fórmula. Eu nunca esqueço disso, foi bom você ter falado, E eu já comecei quando eu olhei, eu já comecei a resolver.
A questão A não fórmula. deu tempo, não deu tempo. Quando eu vi que não ia dar tempo de eu responder as outras, eu abortei essa questão e fui para as outras, porque tinha um tempo limite, né? Então eu fui para as outras, falei assim, eu não vou perder tempo com essa questão. Eu errei essa questão. Na verdade, vou ser bem sincero, eu zerei. Porque você Zerei. deu atenção para aquela e não conseguiu concluir as outras. E eu não consegui enxergar que na primeira questão tinha uma fórmula mirabolante, toda aquela fórmula, entre parênteses, elevado a zero. Eu não esqueço, eu não me perdoo como que eu não enxerguei isso, porque qualquer número elevado a zero, na matemática é simples, é uma resposta única. Então, e eu não percebi, eu não vi isso, e eu já fui direto nos meios das fórmulas, e por conta disso fiquei nervoso, não tive tempo para fazer todas as provas e zerei. Nunca mais eu esqueço disso, e eu aprendi com isso. Né? Todos os nossos erros também são aprendizados, né? Então a gente não pode desvalorizar. E eu tenho que olhar para isso e falar assim, eu vou me cobrar, que eu vou ser perfeito, que eu não vou errar, que eu vou acertar tudo. Sabe? Não é assim. Eu estava conversando semana passada com um colega meu, ele falou, eu fico travado quando eu vou falar em público. Falei, olha só, eu vou te dar um exemplo no curso de oratória que eu fiz e que foi uma mudança de chave para mim. Se você for falar em público, quem sabe o que você vai falar? Só você. Só você sabe. Então você pode errar que para eles vai ser o certo. Você pode esquecer, Exatamente. sabe, alguma coisa. Você pode não lembrar certinho como que era, se a sequência. Ninguém sabe. Agora, se você ficar falando, errei, esqueci. Vou falar aqui mais ou menos para você. Então, aí, no caso, eu estou já me boicotando, sabe? Exatamente. Eu estou me boicotando. Então, não precisa falar isso. Então, são coisas que a gente volta a falar, que a gente falou no bloco anterior. Seja simples. Seja simples, faça o básico. Isso. Aí, você faz o básico hoje, aí amanhã você faz o básico mais um pouquinho, e aí você vai aprendendo. Você errou, onde que eu errei? Tem que ter humildade também, Pamela, para saber, olha, eu errei. O que eu tenho que fazer para melhorar? Agora, se eu errar e ficar escondendo isso, ficar empurrando do lado, fingir, por conta de vergonha, por conta de medo do que os outros vão pensar, ou coisa parecida. Medo do julgamento, né? Principalmente isso. Eu vou cada vez mais, vou me cobrar mais. E cada vez eu vou me distanciar de mim. E toda vez que eu estou distanciando de mim, eu não sou eu. Inclusive, Campelo, eu acabei de me perder no que eu ia falar, mas já fica de exemplo, né, para nossos telespectadores. E que eu não sabia o que você... Eu não sabia, que na verdade ninguém sabia o que eu ia falar. Eu podia simplesmente fazer uma fórmula de bolo e pronto, né? Exato. Isso acontece, é a coisa mais natural de acontecer e a gente tem que levar numa boa. Então, a partir do momento que você falou, então eu sei que você esqueceu o que você ia falar, né? Mas se você não falasse, nem eu ia saber que estou aqui do seu lado, nem o telespectador ia saber. Então são coisas que acontece no dia a dia da gente. Acontece com todos, com né? Com todos, e a gente não precisa se cobrar, sabe, Pamela? A autocobrança, ela desencadeia ansiedade. Né? Ansiedade, a ansiedade ela vem do medo, e aí o medo ele pode paralisar a gente. Você já percebeu, Campelo, que o medo está basicamente norteando tudo isso que a gente está comentando aqui? É uma das emoções básicas, né? Lembra da expressão Marta? Medo, amor, raiva, tristeza, alegria. Com nojo e vergonha, que são as 7 emoções básicas que a gente tem. Então, se eu for pegar aqui, medo, amor, tristeza, raiva, alegria, nojo e vergonha, dessas 7, 2 que são boas, né? Alegria e amor. As outras todas, elas não transmitem emoções não muito legais, boas, né? Mas são todas fundamentais, são todas importantes. Na verdade, isso daí tá todo dia, né? Aí no nosso cotidiano, todas essas emoções, a gente convive com elas no dia a dia. E a gente tem que aprender a conviver, até porque todas têm a importância. Eu estava conversando até com uma amiga semana passada sobre felicidade, né? Que as pessoas colocam como proposta de vida, quero ser feliz. Vamos dizer o seguinte, a partir de agora, 100% da sua vida é só felicidade. Não funciona.
o que que você vai fazer? Como que você vai agir? Onde você vai melhorar? Sabe? É utópico falar isso. Campelo, o que eu estava pensando agora? Ah. Imagina se não existisse o medo. Consegue visualizar agora uma criança? Sabe, você já viu esses vídeos na internet da criança andando no batente, que do horrível, prédio? que horrível a gente ver aquilo lá. Imagina, Exatamente. então o medo... Apesar que a maioria é montagem, né? Mas eu não vou duvidar que possa acontecer. Mas exato. Mas o medo, ele veio para nos dar uma segurança, para nos tornar seguro, né? Ele já vem lá dos primórdios, né? Que a gente era caça. Né? Então, o medo de ser comido por um animal, então nos fez assim, a gente ser mais seguro. Cauteloso. Né? Então, prevenir de algo, né? Isso. Sempre estar com o pé atrás. Então, exato. Então, esse medo, como todas as outras emoções, tudo tem um limite, né? Se ele está me levando para eu me paralisar, ele não é bom. Agora, se está me levando para me proteger, é legal. Eu tenho que ter essas emoções todas do meu lado. Todas elas do meu lado, eu não muito à frente, eu não muito atrás, elas do meu lado gerenciável, para a gente ter uma vida melhor, uma vida mais confortável, uma vida mais em sociedade. Exatamente. Campelo, mais uma vez, trazendo muito conhecimento para os nossos telespectadores. Mais uma vez, eu agradeço você por estar aqui agora todo dia, né? Nessa troca, nessa constante evolução, porque nosso bate-papo de segunda-feira é sempre para evoluir. E ficamos por aqui, mais um início de semana. Eu quero agradecer a todos os telespectadores que estão aí com a gente diariamente. E amanhã nós estaremos aqui novamente, Campelo. Estaremos juntos aqui, Pamela, Noelle e você, levando todo esse programa, que eu fico muito honrado de ser convidado a participar junto com você aqui, levando muita credibilidade e conhecimento para todos os nossos telespectadores.